Conversemos sobre o disco Gita, Gita, de Raul Seixas. É um disco de 1974, o ano que eu nasci. Esse disco é o segundo disco 100% autoral solo de Raul Seixas, gravadora Philips. Aqui, Raul Seixas já está reconhecido como grande, porque o seu primeiro disco solo autoral, Krieg Rabandolo, inclusive tem vídeo já aqui no canal, alçou ótimas vendas aos olhos da gravadora, o que o deixou cheio de moral. É um disco com uma superprodução, 53 pessoas, 53 foram envolvidas na produção desse disco, só uma orquestra, tinha uma orquestra com 32 músicos, coral com 16 pessoas, ou seja, estamos falando aqui de uma super obra já de um grande e consagrado músico. Sim, Raul Seixas nasceu e se criou roqueiro, depois teve um grande fracasso com a sua banda, fracasso de vendas, com a sua banda Raulzito e os Panteras, virou produtor da CBS, coautor de muitas músicas, cresceu no mundo fonográfico, gravou um disco que também na época não deu em nada à sociedade da Gran Ordem Cavernista, apresenta a Sessão das 10, mas depois ele virou artista, né? Se consagrou em um festival da canção, e foi visto e contratado pela gravadora Philips, gravou ali um disco, uma coletânea de rock, e gravou seu primeiro disco autoral, Krieg Rabandolo, explodiu, que tem Metamorfose Ambulante. E agora, ele já tinha bagagem para gravar o seu outro disco. Esse ano de 74 foi o ano mais marcante em acontecimentos da vida de Raul Seixas. Ele estava tão em alta na mídia que Guto Graça Mello, da Globo, pediu a ele, Paulo Coelho, que compusesse, olha só, a trilha sonora de uma novela que estava em produção, novela O Rebu. Novela O Rebu foi quase toda, 80% das músicas foram compostas por Paulo Coelho e Raul Seixas. Raul Seixas gravou só uma delas, inclusive é Óculos Escuro, como vovó já dizia. Teve a primeira letra Óculos Escuro censurada, depois virou Como Vovó Já Dizia, lembra? Quem não tem colírio usa óculos escuro. Pois é, essa música está nesse disco do O Rebu. E também, nesse ano, Raul começa a fazer clipes para a Rede Globo. Meus amigos, para alguém conseguir colocar clipe ali na Rede Globo, que ela passava no Fantástico, tinha que ser um cara muito grande, muito poderoso, com muito poder de barganha. Era Raul Seixas na época. Inclusive, uma das músicas desse disco, que é Gita, estava lá. E, ao que me consta, foi o primeiro clipe a cores exibido, 100% a cores, já produzido e exibido na TV brasileira. Raul era muito grande nesse ano. De ruim, ele se divorciou da sua primeira esposa, Edith Weisner. Foi muito traumático. Ela foi embora, levou a filha do casal, Simone, levou primeiro para Salvador e de lá foi embora para os Estados Unidos. Raul Seixas nunca se recompôs totalmente dessa perda. Gente, em momento algum coloquemos a culpa em Edith. Raul Seixas não era santo. E não sou eu aqui que vou ficar falando coisa de ruim dele. Leiam nas biografias. Santo não era. Também é nesse ano de 74 que ele começa a pegar pesado em bebida. Que nós sabemos o que vai acontecer lá nos anos 80 sobre isso. Também nesse ano consta em suas biografias que ele entra na coca. E não é o refrigerante. Entendeu, né? Pois é. Então começa aqui. Vida frenética, né, meu irmão? Nesse ano também acontecem algumas coisas ruins. Ele é chamado no DOPS, que era Delegacia de Ordem Política e Social, que na época era uma delegacia política, diferente de hoje, né? Uma delegacia política, para se explicar
ele leva com ele Paulo Coelho. Ele fica ali algum tempo só falando com o delegado, mas quando ele sai, ele chega para Paulo Coelho e fala em inglês. Eles querem falar com você e não comigo. They want to talk with you, not with me. Paulo Coelho então entra para ser interrogado e não sai. Depois ele sai e é pego de novo e fica um bom tempo preso, é torturado. Isso está na biografia dele, né? E aí ficou aquela dúvida, Raul Seixas o delatou? Não, gente, eu acho que ele não o delatou, mas com certeza pegaram informações ditas por Raul para chegar até Paulo. Isso daí eu não tenho dúvida, que não quer dizer que ele delatou, tá? Tanto é que quando Paulo Coelho vai depor, sem querer, ele menciona a Adalgisa Rios. E depois a Adalgisa Rios, a esposa dele na época, também é buscada, também é trancafiada, também é maltratada. Ele a delatou? Não. Ele a mencionou como autora lá do folheto do disco anterior, em momento algum, com a intenção de entregá-la, de delatá-la. Pode. Isso é elucubração minha. Pode ser que algo tenha ocorrido semelhante com Raul. Sem querer e sem qualquer intenção e como parte de sua narrativa, ele pode ter citado Paulo Coelho. Ah, Paulo Coelho, vamos atrás dele. Pode ter sido isso. E depois ficou provado que a polícia estava em busca de outro Paulo Coelho. Outro, um subversivo. Não era o nosso Paulo Coelho aqui, parceiro de Raul. Ou seja, dançou à toa, de graça. Uma pena. Por causa disso, eles ficariam um bom tempo sem se falar, em uns 3 meses. Mas o fato é que eles foram para os Estados Unidos, e aí, gente, uma balela do caramba que Raul conta, eu não acredito nisso. Ele falou que ele viajou e deixou esse disco gravado, e lá foi procurado por um agente do governo brasileiro, do consulado, dizendo que ele podia voltar para o Brasil porque eles agora eram patrimônio público, cultural. O disco aqui estava estourado. Meu irmão, consulado vai lá mandar, sabe lá como ele encontrou, né? Vai lá procurar Raul Seixas nos Estados Unidos para mandar voltar, porque agora eles são patrimônio cultural. Mas não sei na cabeça de quem alguém pode acreditar num negócio desse. Raul conta que enquanto esteve nos Estados Unidos, ele foi 2 vezes nesse ano, tá? Enquanto esteve lá, ele encontrou, adivinha, John Lennon. O que se sabe é que ele esteve no Dakota, mas não foi recebido. Isso é o que se sabe. Mas o que ele conta, inclusive contou na última entrevista dele no Jô Soares, eu assisti essa entrevista ao vivo na televisão no dia que passou, ele conta que ficou lá um tempão conversando com John Lennon. Noutra versão, ele conta que ficou 3 dias conversando com ele, conversaram sobre os grandes nomes, e John Lennon perguntou quem era o grande homem do Brasil, ele falou que foi Café Filho. Meu irmão, é de uma onda. No fim das contas, não há nenhuma prova concreta de que existiu esse encontro. Raul se inspirou no Utopian, que era uma cidade imaginada por John Lennon, talvez, para criar a sociedade alternativa. Esse disco Gita está cheio de elementos místicos, né? Sociedade alternativa está lá, aparece uma escada, aparece uma chave, que é o imprimatur da sociedade alternativa, dando a entender que saiu com permissão da sociedade alternativa. Isso daria muito problema. Lembra quando eu falei lá que Raul Seixas foi chamado no DOPS? Era para se explicar sobre o que era esse negócio de sociedade alternativa. Por quê? Porque lá a polícia política estava pensando ali que talvez fosse uma organização paramilitar subversiva ou algo desse tipo. Nesse ano também Raul Seixas conhece o seu guitarrista, que vai ser o seu segundo grande escudeiro. Ele já conhecia o Jay Wacker, e aqui ele vai conhecer Rick Ferreira, né, que vai tocar com ele pelo resto da vida, em várias ocasiões, em vários discos. E ele aí ele está divorciado, vai conhecer a irmã do Jay Wacker, a Gloria Wacker. Adivinha? Adivinhou? Pois é, vai se envolver com ela, vai ser futuramente, não ainda, a segunda, em 75, vai ser a segunda esposa dele, que terão juntos a segunda filha.
Scarlet. Também é nesse disco que Raul Seixas fixa o visual pelo qual ele vai ser conhecido eternamente. Eternamente porque ele é conhecido assim hoje e o será eternamente. Aquele cabelo um pouquinho maior, aquela barba, óculos escuro, e na capa ele tá assim com um tom, com o dedo para cima, né, dando assim um conselho, ministrando uma aula, ou seja, ele mesmo já começa ali a entregar uma imagem de mito, embora sem talvez essa ideia, né? É a capa desse disco aí. E sobre esse boné que ele tá usando aí, eu li certa vez que na foto original teria uma estrela nesse boné, uma estrela. Mas poderia evocar essa foto desse boné vermelho com uma estrela a Che Guevara. Então, a equipe de produção do disco, não querendo briga ou aumentar a briga com a censura da época, resolveram tirar essa estrela que tinha nesse boné. Por isso ficou sem a estrela. Foi algo que eu li. Você sabe se isso é concreto, se isso se confirma? Se sim, escreve aí embaixo. E a voz de Raul? A voz de Raul nesse disco, ela está limpa, ela está forte, ela está vindo da alma, também está vindo com drive. E não é só no estúdio, porque quando escutamos gravações ao vivo dessa época, como o CD Se o Rádio Não Toca, você vê que a voz dele ainda está no punch ali. Sabemos que esse brilho todo na voz, ele vai perder lá no final, do meio para o fim dos anos 80, mas aqui é voz que rivaliza com qualquer roqueiro que você possa imaginar assim do mainstream. Esse disco daria a Raul seu primeiro disco de ouro. Os outros ele receberia somente nos anos 80, o que nos traz à baila uma dicção que foi dito, algo que foi dito por Ângela, a Kika Seixas, no livro dela, que nós pensamos sempre que a vendagem de Raul dos anos 70 era a maior de todas. E ela diz que não é verdade, nos anos 80 vendeu tanto ou mais. Tanto que ele tem mais discos de ouro nos anos 80, de discos lançados nos anos 80, do que nos anos 70. Nos anos 70, só esse. E em todas as listas de grandes discos do Brasil, qualquer lista que se preze, está lá como um dado Guitar. Esse disco que é cheio de pérolas. Embora Raul Seixas seja conhecido como roqueiro, por incrível que pareça, rock mesmo nesse disco só tem dois, SOS e Loteria da Babilônia. As outras músicas são ritmos outros que não rock. E forma, junto com o primeiro disco, com o Krieg Rabandolo e 10 mil anos atrás, a trinca de ouro de discos da fama de Raul nessa fase em que ele era contratado da Philips. Eu nasci nesse ano, 1974, né? Tem um livro sobre isso e eu coloco nesse meu livro, 1974, tá aí a capa, os grandes discos desse ano. Tá lá. Nacional, a lista de disco nacional tá ali, tá despontando lá. Esse aí sou eu, em 74, ó. Tá vendo? Pois é. Façamos aqui um faixa a faixa dessa obra-prima. Bom, o disco abre com Super-Heróis. Super-Heróis é uma música épica. Épica. Tem todo um instrumental soul grandioso, assim, de soul, com metais, com orquestra. É uma música, assim, que ela tem toda a quadra e o refrão está no final. Então, o refrão, ele funciona como uma apoteose, como se fosse uma ópera. E essa música aqui, que tem uma letra muito, muito elaborada, que não se repete, ela é uma letra única, assim, ela é flat, vai do começo até o fim. Ela tem a inserção de várias personagens que estavam assim em highlight naquela época. Então nós temos Silvio Santos, Marlon Brando, inclusive citando O Último Tango em Paris, aquele filme lá da manteiga. Vai tratar sobre Shazam, da Marvel. Hoje é da Marvel, não sei quando era da época.
vai falar sobre o Cavaleiro Solitário, mas aí vai se referir ao I.O. Silver, que era o grito de guerra lá do Cavaleiro Solitário. Emerson Fittipaldi foi um bicampeão mundial, né? Antes de Ayrton Senna, antes de Nelson Piquet, o que nós tínhamos ali naqueles anos 70 como grande ídolo da Fórmula 1 era Emerson Fittipaldi. Nós temos também, ele fala assim, Nequinho, mas na verdade o que a gente escuta ou gostaria de escutar é Mequinho. Mequin era na época um enxadrista brasileiro, um grande mestre do xadrez, Mequin. Depois ele saiu de cena. Fala sobre o rei Faisal. Rei Faisal era o rei da Arábia Saudita na época, que inclusive morreria em 75, um ano depois. Também fala sobre Paulo Coelho, né? Ele fala lá Dom Paulette, e também se refere a ele mesmo, o próprio Raul Seixas. Então, mais autoral impossível. Então, essa música grandiosa abre o Guita. Chegamos na segunda música, Medo da Chuva. Medo da Chuva é um soft rock, bem poderia ser um MPB. Vai tratar sobre, metaforicamente, sobre um eu lírico, né, a pessoa da letra, se sentindo sufocado pela esposa, querendo se ver livre, e ele perdeu o medo de suas amarras, daquela relação, daquele casamento, daquele sei lá que tinha com ela. Então ele perdeu o medo da chuva. Essa música é um hino à não monogamia, à não monoandria, ou seja, é um hino à traição, mas feito de modo poético. Enquanto hoje, 2025, a gente escuta funk e também falando de traição diz assim, traça 10, traça 20, dá para 5. Olha só como Raul e Paulo Coelho disseram isso. Pois quando eu jurei meu amor, eu traí a mim mesmo. Pois ninguém nessa vida é feliz tendo amado uma vez. Uau! Caramba, blowing minds, explode a nossa mente. Então é uma música linda, justificando traição. Até eu, que sou absolutamente a favor da fidelidade, até porque eu já tomei tanto chifre que eu já sou PhD em tomar chifre, então eu sou a favor da fidelidade absoluta, tenho que admitir. Esse é um lindo hino para justificar traição. Não estou incentivando, estou falando os fatos. Logo depois, nós temos As Aventuras de Raul Seixas na Cidade de Thor. Meus amigos, olha só esse título legal, genial. Já digo que esse título não aparece na letra. As Aventuras de Raul Seixas na Cidade de Thor. É muita autoestima, meu irmão. Muito legal. Essa música é um repente. É um repente. Temos ali as letras em modo de repente e ali um refrão instrumental. E tem muita coisa ali filosófica nessa letra. Ele fala ali sobre o monstro Sist. O monstro Sist, sistema, é o que nós chamamos hoje de mainstream. É o que nós chamamos aí de grande mídia, do sistema. Establishment. Ele chamou de monstro Sist. Também fala sobre buraco de rato. Isso é muito legal. Se você quer entrar em buraco de rato você tem que transar. Eu lembro que a palavra transar nos anos 70, inclusive no começo dos anos 80, não tinha conotação sexual, ou pelo menos não somente. Significava operacionalizar, fazer algo, empreender algo. Então, se você quer estar em determinado local, você tem que parecer com as pessoas daquele determinado local. Se você quer estar em um grupo, você tem que agir como as pessoas daquele grupo. Isso está na letra, mas não assim, né? Se você quer entrar em buraco de rato você tem que transar. Também vai falar sobre... Tem gente que passa a vida brigando com os galhos, sem saber, sem notar, sem imaginar que é no tronco da árvore que tá o coringa do baralho. Meu irmão, a depender da interpretação que você dá nisso, pode dar um nó na tua cabeça, pode mexer com seus conteúdos, tá?
Ele vai falar também sobre Raul Seixas e Raulzito, já deixando claro que ele tinha um personagem. Tá? Ele fala assim, Raul Seixas e Raulzito sempre foi a mesma gente, mas ele já deixa claro que tem um ego e um alter ego. Isso aparece na biografia dele, perto do fim da vida dele, quando as pessoas que o conheceram pessoalmente deixam claro que ele tinha um personagem e tinha a pessoa. E em algum momento ele passou a viver o personagem Raul Seixas, deixando de cuidar da pessoa. Quem diria que isso já estaria nessa música de 1974, não é? Logo depois vem uma música linda, 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 Água Viva. Gente, essa música é uma viagem ao fundo do deprê nesse álbum. Muito linda, que você tem que estar aí com a cabeça boa, de bem com a vida, para escutar e não ficar para baixo. Não que a letra seja triste, a harmonia em tons menores é triste, mas é muito bonita. Linda, 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 Água Viva. Eu conheço bem a fonte que desce daquele monte, ainda que seja de noite. Meu amigo, que letra legal. O que nos leva à próxima música. Moleque Maravilhoso. É um jazz, mas aquele jazzão assim, norte-americano mesmo, assim, aquele jazz com metal assim na cara. E o começo dessa letra já é uma pancada, é uma pedrada. Eu nunca cometo pequenos erros enquanto eu posso causar terremotos. Meu irmão, isso aí é uma lição para nossa vida, meu irmão. Esse é o começo. Depois a letra tem mais coisa, tá? De Moleque Maravilhoso. Então, na sexta música, nós temos Sessão das 10. Sim, aquela mesma Sessão das 10 que havia sido gravada uns 3 anos antes no disco dos Cavernistas. Lá, no disco dos Cavernistas, foi cantado por Edi Starr. Aqui é cantado pelo próprio Raul Seixas. Olha, eu gosto mais do arranjo dos Cavernistas. Tinha um violão dedilhado. Aqui na versão do Raul, não tem o violão dedilhado. Foi substituído por metais, trompa, trompete. Então, eu gosto mais, quanto ao arranjo, da versão antiga, tá? Mas aqui ela tá muito mais elaborada do que a versão anterior. E aí chegamos em uma música, Sociedade Alternativa. Essa música, a princípio, tem uma letra nonsense. Sociedade Alternativa é aquele pensamento que o Raul tinha de que fazia uma cidade chamada Cidade das Estrelas. Gente, não dá para entender nada. Onde o policial é um não policial, o médico é um não médico. Vai entender esse negócio aí de cabeça de gênio. Ele conta que chegou a pensar no terreno para comprar e etc, etc, etc. O fato é, em outra pessoa falando sobre Raul Seixas, nos diz que Sociedade Alternativa era 4 pessoas. 4. Raul, a esposa, o Paulo Coelho, a esposa. Só esses 4. Essa sociedade alternativa daria muito trabalho para Raul Seixas. Trabalho de problema. Quando ele esteve lá no DOPS, como eu contei há pouco. Teve que explicar muito sobre sociedade alternativa. E do meio para o fim, essa música vai trazer vai trazer uma emulação, né, uma letra inspirada em Aleister Crowley, no texto do seu livro, o Livro da Lei. E aqui, eu já escutei essa música várias vezes e não vi nada de anormal. Mas Paulo Coelho nos diz que essa música é um mantra, que cada vez que você escuta o que você canta, você estaria atraindo energias negativas do mal, espíritos decaídos para você. E diz ele que está gravado embaixo dessa música ali subliminarmente. Meus amigos, eu já escutei de todo jeito e não vi nada gravado aí embaixo. E olha que eu tenho um ouvido bom. Estudei 4 anos de piano quando eu era adolescente, tá? Inclusive,
Paulo Coelho, quando cantou essa música no palco, junto com Raul Seixas, no Canecão, em 1989, ele conta que ele estava com a mão no bolso, realmente no vídeo ele está com a mão no bolso, e com um terço, justamente para se proteger da energia negativa dessa música. Você acredita nisso? Fala aí, escreve aí. Ou seria Viagem, do grande mestre? Sou fã dele, Paulo Coelho. Já li ali vários livros dele. Tudo isso é a Viagem de Sociedade Alternativa. Aliás, essa música ela vai aparecer de novo na música A Lei, em 1988 ou 87, não, 88, A Pedra do Gênesis, lá quando ele grava A Lei, que inclusive também a letra veio desse livro do Aleister Crowley, o que mostra que Raul, no fim da sua vida, novão ainda, né? No fim da sua vida, ainda estava envolvido aí com esse misticismo, então também lá fala de novo, ele fala sobre sociedade alternativa. Oitava música, Trem das Sete. Gente, que música envolvente. Trem das Sete pode ter vários significados. Modernamente, a gente usa Trem das Sete como a chegada da morte, né? Eu já vi mais de um panegírico. Panegírico é aquele texto, né, de pessoa sobre a sua morte, sobre a morte de alguém, falando assim, fulano pegou o Trem das Sete. Então seria aí uma alusão à morte. E a letra também é épica, tá? A letra nos vai falar, mas aí vai ter refrão. Aqui vai ter refrão. Começa ali falando sobre o trem, termina falando do juízo final, falando ali que o bem e o mal vêm de braços dados. Meu, que letra legal, que gênio que era Raul Seixas nessa letra Trem das Sete, e outras também, né? Logo depois, nós temos a música SOS. SOS. SOS a gente sabe é uma sigla, né? Save Our Souls, que em código Morse, 3 pontos, 3 traços e 3 pontos. Pois bem, SOS é um rockão, gente. SOS é um rockão e vem ali é uma plágio, uma cópia, bom, não sei, do Mr. Spaceman. Mr. Spaceman é uma música original norte-americana e o Raul Seixas, então, fez uma versão, né? Sem dizer que era uma versão. Como a gente vai entender isso? Bom, não sei, cada um interprete aí e colocou o nome SOS. É engraçado que, certa vez, eu ouvi uma versão dessa música cantada pelo próprio Raul Seixas, onde ele falava na parte instrumental Mr. Spaceman, ou seja, dando a entender ali que realmente vem do Mr. Spaceman. E essa música ela é gravada em estúdio, tá? Embora pareça que é ao vivo. Vai falar sobre o disco voador. Esse disco voador, meu amigo, aparece na biografia de Raul, onde ele conta que uma vez ele viu realmente um disco voador, tá? Detalhe. Pode ser uma fantasia, mas você sabia que em 1974, que é o ano desse disco, várias pessoas aqui na minha cidade, Manaus, viram um disco voador e na mesma noite, inclusive o nosso querido pastor Caio Fábio, grande pastor Caio Fábio, sou fã dele, que inclusive é amazonense, ele conta que viu esse disco voador aqui na Escola Técnica, aqui em Manaus. Várias pessoas contam, eu fiz essa pesquisa, realmente foi relatado. Eu conto essa história no meu livro, 1974. Sim, gente, como eu nasci em 74, eu tenho um livro, né, sobre 1974. E tá lá essa história do disco voador. Será que é o mesmo disco voador que o Raul Seixas viu? Né? Tudo é possível. Infelizmente, ele não está mais aqui para dizer se foi. E esse disco voador vai aparecer aí na biografia dele, de vez em quando ele fala sobre isso. Essa é a música SOS. O que nos leva à 10ª música, Prelúdio. Na verdade, é muito simples, tá? Sonho que se sonha só, é só um sonho que sonha só. Mas quando se sonha junto, é realidade. Gostei disso. Porque dá aso aí a várias interpretações, até os coaches de plantão já ouvi falando sobre essa música.
tudo a ver. Mas, assim, como música, não tem muito especial, tá? É um gospel meio... Gospel, é um soft rock, algo desse tipo. O que nos leva aí, gente, é a música que eu mais gosto desse disco. Música que eu mais gosto, depois de Gita, obviamente, né? Loteria da Babilônia. Loteria da Babilônia é um rockão, parece que foi feita para ser tocada ao vivo. Detalhe, no disco eles enxertam palmas para dar a entender que foi ao vivo. Não foi não, tá? Foi gravado em estúdio, depois foi enxertada palmas em Loteria da Babilônia. Muito legal. Se você quer fazer alguém gostar logo de Raul Seixas, depois de Gita, coloca Loteria da Babilônia, que é uma música assim que pega logo assim, assim, as notas certas no lugar certo para ir direto na alma e grudar na mente. O que nos leva à última música do disco. Um dos cartões de visita de Raul, Gita. Olha, gente, a música título é a última música do lado B. Essa música estourou, Gita. E aí já temos uma questão no título. Eu já ouvi essa música sendo dita como Gita, o próprio Raul chama de Gita. Guitar, na letra da música, o coral canta guitar. Mas ela se escreve, já vi várias grafias, gitar, enfim. Vou ficar com Gita porque foi como Raul Seixas se referia a essa música. A letra é mística, tá? Vem do livro Bhagavad Gita. Bhagavad Gita é um livro muito antigo, século VII, eu acho, antes de Cristo, onde tem uma conversa, um diálogo de um guerreiro, Arjuna, com Krishna. É um livro hindu, né? E aí o Arjuna pergunta, quem és tu? E ele fala, eu sou a luz das estrelas. Eu sou o início, o fim e o meio. Nesse livro, gente, que eu tenho ele em versão física, mas eu baixei um PDF dele, tá em domínio público, e coloquei lá, Ctrl L, eu sou, 118 vezes. 118 vezes aparece eu sou nesse livro. Foi de onde veio a interpretação para Gita. Agora, detalhe, isso eu nunca vi em canto algum, em nenhuma biografia. Eu, sob minha responsabilidade, eu percebi a melodia e a harmonia é cópia e cola de uma música dos Rolling Stones, chamada No Expectation. Procura No Expectation, tá no disco Beggar Banquet, Banquete de Lixo, Beggar Banquet. Procure a música No Expectation. Você vai escutar a Gita, tá? Só que na voz em inglês, na voz do Mick Jagger, outra letra, tá? Mas eu tô invertendo, até porque essa música é de 69. Então, ou é uma coincidência plenamente possível, eu sou compositor e eu sei que pode acontecer, ou foi inconsciente, ou foi descarado mesmo, como acontece aí com algumas músicas do Raul, uma cópia de No Expectation, né? Uma versão em português com o nome Gita. Inclusive, o baixo dessa música, Gita, é um show à parte. O baixista conseguiu tornar o baixo parte do próprio refrão. Independente dele estar tocando uma linha melódica separada das tônicas, vai fazendo solo, quando chega no refrão, eu sou a luz das estrelas, Então nesse refrão, segue junto com cada frase, faz com que o baixo se incorpore à própria música em forma de refrão. Genial! Bom, essa é a última música do álbum. Em versão em CD ou no Spotify vai ter outras músicas, mas oficialmente são só essas músicas dessa maravilhosa obra. Bom, eu me chamo Marco Evangelista. Você está em LIS, Letra, Imagem e Som. Aqui eu faço críticas sobre discos, CDs, livros, revistas, vídeos, filmes e séries. Se você gostou, dá um joinha. Torne-se um assinante do canal, assina o canal aí. E eu espero te ver mais vezes aqui.